A Babilônia era uma das cidades mais poderosas da antiguidade. Muralhas gigantescas, jardins suspensos, riqueza incalculável. Era o centro do mundo conhecido, uma fortaleza que parecia quase eterna. Mas cerca de 150 anos antes de sua queda, um profeta chamado Isaías escreveu algo impressionante. Ele disse que a cidade seria tomada, que cairia sem batalha, através do rio, e que depois seria abandonada para sempre, um lugar onde nem árabes armariam as suas tendas. Na época, isso parecia impossível. Babilônia era invencível. Em 539 a.C., tudo se cumpriu exatamente como descrito. Ciro o Grande, líder persa, cercou Babilônia, mas em vez de atacar as muralhas impenetráveis, ele usou uma tática inesperada. Desviou o rio Eufrates, que cortava a cidade, e suas tropas entraram pelo leito seco do rio durante a noite. A cidade foi tomada, sem grande resistência. Os babilônios estavam em festas, confiantes demais em suas defesas. Quando perceberam, já era tarde, mas a profecia não parou por aí. Isaías também disse que Babilônia seria abandonada, que ninguém mais viveria ali, que se tornaria um deserto habitado apenas por animais selvagens. E foi exatamente o que aconteceu. Após a conquista persa, a cidade começou a declinar. Alexandre o Grande tentou reconstruí-la, mas morreu antes. Com o tempo, Babilônia foi completamente abandonada. Hoje, suas ruínas ficam no Iraque e a área nunca mais foi repovoada. Por quase 2000 anos, os judeus viveram espalhados pelo mundo. Expulsos de sua terra após a destruição de Jerusalém pelos romanos, eles se tornaram um povo sem país. Famílias se estabeleceram na Europa, na África, na Ásia, nas Américas. Mantiveram a sua cultura, sua fé e suas tradições, mas não tinham um lar. E então, cerca de 2500 anos, o profeta Ezequiel descreveu algo que parecia completamente impossível. Ele disse que o povo disperso voltaria à sua terra, que viriam de todas as nações, que isso aconteceria em um único dia e que o deserto floresceria. Em 14 de maio de 1948, algo extraordinário aconteceria. David Ben-Gurion subiu em um palanque em Tel Aviv e declarou a independência do Estado de Israel. Literalmente em um único dia, uma nação renasceu. Após 2 milênios sem território, os judeus tinham novamente um país e as pessoas começaram a chegar de todos os cantos do mundo, da Europa devastada pela guerra, da África, da Ásia, da América, de todas as nações, exatamente como Ezequiel havia escrito há 2500 anos antes. Mas a profecia também não parou por aí. Ezequiel também disse que o deserto iria florescer, e também aconteceu. Israel, que era em grande parte árido e improdutivo, se transformou, desenvolveu sistemas de irrigação que viraram referência mundial, plantou árvores aos milhões, transformaram dunas em plantações e hoje o deserto literalmente floresceu. Em 1915, o transatlântico Lusitana era um dos navios mais luxuosos do mundo, rápido, elegante e cheio de passageiros. Mas, nas semanas antes da sua partida, algo estranho começou a acontecer. Passageiros relatavam pesadelos, sonhos vívidos perturbadores, sempre com a mesma cena: o navio afundando, pessoas gritando, água congelada. Não era uma pessoa ou duas, eram dezenas. Uma mulher teve um sonho tão real que acordou em pânico. Viu o Lusitânia sendo atingido, viu o caos, sentiu o desespero. No dia seguinte, cancelou a sua passagem, perdeu dinheiro, enfrentou críticas, mas não embarcou. Outras pessoas também hesitaram, e então, dias antes da partida, algo ainda mais bizarro aconteceu. Um anúncio misterioso apareceu em um jornal alemão alertando para não embarcarem. Dizia que o navio estava em perigo. Em 7 de maio de 1915, o Lusitânia navegava próximo à costa da Irlanda. Sem aviso, um torpedo alemão atingiu o casco. A explosão foi devastadora. O navio afundou em apenas 18 minutos. Dos quase 2.000 a bordo, 1.200 pessoas faleceram, entre eles 128 americanos. O mundo entrou em choque e aqueles que haviam cancelado suas passagens por causa do sonho se perguntaram: como a gente sabia? O mistério permanece. Foram coincidências? Espionagem alemã que espalhou rumores? Ou algo mais profundo? Uma premonição coletiva, como se o futuro estivesse tentando avisar.
No início do século XVI, uma mulher chamada Ursula Southey, conhecida como Mãe Shipton, vivia em uma pequena vila da Inglaterra. Ela era pobre, alguns até a chamavam de bruxa, mas Shipton tinha um dom muito estranho. Ela fazia previsões e algumas delas eram específicas demais para serem ignoradas. Uma de suas profecias mais famosas dizia: carruagens sem cavalos andarão e acidentes encherão o mundo de tristeza. Outra falava de homens no ar como pássaros. E o mais chocante, Londres queimará como nunca antes. Na época, tudo parecia impossível. Carruagens sem cavalo, ridículo. Homens voando, pura loucura. Em 1666, um incêndio começou no centro de Londres. O fogo se espalhou rapidamente, alimentado pelo vento forte e pelas construções de madeira. Durante 3 dias, as chamas consumiram tudo. Quando finalmente foram controladas, cerca de 80% da cidade havia sido destruída. Milhares de casas, igrejas, prédios públicos, tudo virou cinza. Londres queimou como nunca antes, exatamente como Shipton havia dito há 136 anos antes. Em 1555, um médico francês chamado de Nostradamus escreveu algo que gelaria o coração de qualquer rei. O jovem leão vencerá o velho em um campo de batalha. Em um combate singular, perfurará o olho em uma gaiola de ouro, 2 ferimentos em um, então um final cruel. Palavras enigmáticas escritas em versos confusos, como era o estilo dele. Mas 4 anos depois, essas palavras se tornariam terrivelmente reais. Em 1559, o rei Henrique II da França participava de um torneio que celebrava a paz na Espanha. Ele era um homem experiente, guerreiro respeitado e aquele deveria ser apenas mais um evento festivo. Durante uma das exibições, seu oponente era Gabriel de Montgomery, um jovem capitão da guarda. As lanças acabaram se chocando, a madeira se partiu, mas um pedaço atravessou a viseira dourada do elmo do rei. Henrique II agonizou durante 10 dias antes do seu fim. Os detalhes da profecia se encaixavam com uma precisão assustadora. O jovem leão venceu o velho leão, símbolo da realeza francesa. A gaiola de ouro era um elmo dourado, os 2 ferimentos causados pela lança, e o seu fim foi sem dúvida muito cruel. O mais intrigante é que Nostradamus havia alertado o rei pessoalmente sobre o perigo de combates em campo fechado. Henrique ignorou o aviso, pagou com a vida. Essa profecia é considerada a mais precisa de Nostradamus. Não há margem para interpretação vaga ou encaixe forçado. Ele descreveu um evento específico, com detalhes que só fariam sentido depois. Em 1556, uma vidente americana chamada de Jeanne Dixon deu uma entrevista para a revista Parade. Ela fez uma previsão ousada. Um democrata será eleito presidente e irá falecer no cargo. Na época, ninguém deu muita atenção. Videntes sempre fazem previsões e poucas se cumprem. Mas 7 anos depois, a América inteira se lembraria dessas palavras. Em novembro de 1960, John F. Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos. Jovem, carismático, cheio de promessas. O país tinha esperança, mas Jeanne Dixon não estava sozinha em sua previsão. Em outras entrevistas, ela deu mais detalhes. Disse que o presidente seria vítima e que não terminaria o mandato. Descreveu um homem jovem de olhos azuis e tudo batia com Kennedy. 22 de novembro de 1963, Dallas, Texas. Kennedy desfilaria em um carro aberto, acenando para a multidão. Então, tiros ecoaram. O presidente foi atingido e faleceu minutos depois. A nação entrou em choque e as palavras de Jeanne Dixon voltaram à tona. Ela havia dito 7 anos antes exatamente o que aconteceria. Depois disso, Dixon ficou nacionalmente famosa. Previu outras coisas como a morte de Martin Luther King e o escândalo de Watergate, mas como todos os videntes, ela também errou. Previu uma terceira guerra em 1958 que nunca aconteceu. Disse que a União Soviética seria a primeira a pousar na Lua. Falhou em várias outras. Mas o assassinato de Kennedy continua sendo a sua previsão mais impressionante. Nostradamus volta a aparecer, dessa vez em algo ainda mais impressionante. Entre suas centenas de quadras enigmáticas, uma se destaca. Ele escreveu Paul Nai-Loron, mais de fogo do que dor será. À primeira vista não faz sentido, mas quando você reorganiza as letras, forma um anagrama. Naupalon Roy, Napoleão o Rei. Isso por si só já seria impressionante. Mas Nostradamus não parou por aí. Ele descreveu detalhes da vida de Napoleão que só fariam sentido séculos depois.
depois. Falou de um homem de origens humildes que se tornaria imperador. Mencionou 3 irmãos, exílio em uma ilha e um breve retorno, e uma derrota final em um campo de batalha. Tudo isso só se encaixaria na trajetória de Napoleão Bonaparte. Napoleão cresceu em Córcega, uma ilha, vindo de uma família sem grande prestígio. Subiu ao poder durante a Revolução Francesa, coroou-se imperador, conquistou boa parte da Europa, tinha 3 irmãos que também ocuparam posições de poder, foi exilado em Elba, voltou em 100 dias e foi derrotado definitivamente em Waterloo. Sua queda foi tão dramática quanto a sua ascensão. O mais curioso é que o próprio Napoleão conhecia as profecias de Nostradamus. Ele ficou obcecado com elas, acreditando que seu destino estava escrito há séculos. Alguns historiadores dizem que isso até influenciou suas decisões. Ele queria provar que era o homem das profecias, o conquistador que mudaria o mundo, e de certa forma, foi. Em 1898, um escritor americano chamado de Morgan Robertson publicou um livro chamado Futility. A história era simples. Um navio gigante considerado inafundável colide com um iceberg no Atlântico Norte e afunda, eliminando a maioria dos passageiros por falta de botes salva-vidas. Parece familiar e deveria, porque 14 anos depois, essa história saiu das páginas e se tornou realidade. O navio no livro se chama Titã, o real Titanic. Ambos eram os maiores navios de sua época. Ambos foram chamados de inafundáveis. Ambos se afundaram em abril no Atlântico Norte, após colidir com um iceberg pelo lado direito. O tamanho, a velocidade, a capacidade de passageiros, tudo era assustadoramente parecido. E os dois tinham algo em comum: bote salva-vidas insuficiente, algo que custou milhares de vidas. Robertson alegou ter escrito o livro em um estado de transe, como se algo além dele estivesse guiando a sua mão. Ele não era engenheiro naval, não tinha acesso a projetos de navios futuristas, mas conseguiu descrever com precisão absurda um desastre que ainda não havia acontecido. Após 1912, quando o Titanic afundou de verdade, o livro foi republicado e se tornou um fenômeno. As pessoas queriam entender como aquilo era possível. Alguns tentaram explicar como uma coincidência estatística. Navios grandes, icebergs no Atlântico, acidentes marítimos, tudo fazia parte da navegação daquela época. Mas os detalhes vão além da probabilidade. O nome quase idêntico, o mês, o tipo de colisão, a falta de bote, tudo conspirava para que aquele livro parecesse menos ficção e mais uma profecia real. Em 1914, o escritor britânico H.G. Wells publicou um livro chamado The World Set Free. Na história, ele descrevia uma arma devastadora, bombas que liberavam a energia do átomo, capaz de destruir cidades inteiras e causar devastações em massa. Ele chamou de bomba atômica. O problema é que em 1914, a ciência mal entendia o que era o átomo. A fissão nuclear ainda não havia sido descoberta, mas Wells escreveu sobre ela como se ela já existisse. 30 anos depois, em 1945, suas palavras se tornaram realidade. Hiroshima e Nagasaki foram destruídas por bombas atômicas. A devastação foi exatamente como Wells havia descrito: cidades inteiras vaporizadas em segundos. O mais intrigante é que Wells não era cientista. Ele era apenas um escritor, um homem de letras, não de laboratórios. De onde veio então essa ideia? Alguns dizem que ele se inspirou em teorias científicas da época, mas nada indicava que bombas atômicas seriam possíveis. Outros acreditam que ele simplesmente imaginou o pior cenário possível, mas os detalhes são específicos demais. Um dos cientistas do projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica real, disse que foi inspirado pelo livro de Wells. Ele leu o livro anos antes e aquilo plantou uma semente em sua mente. Quando a ciência avançou, ele se lembrou: a ficção científica guiou a ciência. Ou talvez o Wells tenha visto algo que ainda não existia e transformou em história. Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9.1 sacudiu o Oceano Índico. Minutos depois, ondas gigantes começaram a se formar. Tsunamis que alcançariam até 30 metros de altura avançaram em direção às costas da Tailândia, Indonésia, Sri Lanka e Índia. Quando tudo terminou, mais de 230 mil pessoas haviam perdido a sua existência. Foi uma das maiores tragédias naturais da história moderna. Mas, em meio a todo esse caos, houve uma exceção.
A tribo Moken, nômades marítimos que vivem na costa da Tailândia, não teve nenhuma vítima, 0 mortes. Enquanto turistas e moradores locais eram pegos de surpresa, os Moken já estavam seguros nas montanhas. Mas como eles sabiam? A resposta está em uma lenda ancestral chamada de Labum, a onda que devora. Passada de geração em geração, a lenda ensinava os sinais de um tsunami iminente. Água recuando rápido demais, cigarras silenciando de repente, elefantes que correriam para as montanhas. Quando os anciãos viram esses sinais, horas antes do tsunami chegar, eles avisaram: Labum está vindo. Todos fugiram imediatamente. Não foi só um instinto, foi conhecimento, sabedoria acumulada por séculos de observação da natureza. Enquanto o mundo moderno dependia de tecnologia que falhou em alertar a tempo, os Moken tinham algo ainda mais confiável. Eles liam os sinais que a Terra estava dando. Outras tribos isoladas também se salvaram. Os sentineleses, os Jarawa, todos sobreviveram. E você? Conhecia todas essas histórias? Responda nos comentários. Se gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.